Bom, a gente se acostumou aí durante a pandemia a tomar várias atitudes, né? Lavar as compras, lavar as frutas, até as sacolinhas de plástico, esterilizar, passar álcool em tudo. Agora, eu fiquei surpresa de ver que no nosso site da CNN Brasil, o assunto mais visto, mais comentado, era exatamente o que funciona e o que não funciona, o que é eficaz no combate à Covid-19. Por isso a gente resolveu chamar aqui o Dr. Álvaro da Costa, que é infectologista do Hospital das Clínicas, para saber exatamente desses nossos comportamentos do dia a dia, o que é que está realmente hoje comprovado que pode servir como prevenção e o que é exagero, né? Quando surgiram aí, doutor, os primeiros casos de Covid-19, nós fomos orientados a cumprir alguns protocolos. Eu vou começar, por exemplo, com uma coisa que é muito comum hoje na entrada de estabelecimentos, de prédios, enfim, que é a medição da temperatura. Isso adianta, doutor, alguma coisa? Boa tarde, Carla. Boa Acho tarde. que 12 meses do conhecimento científico da Covid, as coisas foram mudando um pouco, né? No começo da pandemia, a gente tinha um receio de várias medidas que a gente começava a pensar para diminuir a transmissão da doença, e uma delas era a aferição da temperatura, porque no começo, há 12 meses atrás, a gente associava febre igual a suspeita de Covid. Mas a gente sabe, Carla, que a febre ela pode não aparecer com a Covid, ou a pessoa pode tomar um antitérmico e ir nesses locais com a temperatura mais baixa. Então, desde a epidemia dos outros coronavírus, do SARS e do MERS, a gente já sabia que a aferição da temperatura não era uma estratégia definitiva com relação a gente fazer um bloqueio total de casos. Então, isso continua em alguns protocolos, mas a gente sabe que hoje, mesmo uma pessoa que ela não tenha febre, que ela passe pelaquela primeira triagem nos locais, nos estabelecimentos comerciais, ela pode sim ter a doença, né? Ela pode ter uma doença oligossintomática, ela só pode ter dor muscular, dor de garganta sem ter febre, ou ela pode ter tomado uma medicação para baixar a febre e ir para esses locais. Então, a aferição de temperatura nunca foi um grande marcador de triagem, hoje ainda está nos protocolos, mas cada vez mais a gente está pensando em rever essa questão de aferição de temperatura. E temperatura medida, por exemplo, com um termômetro que é para medir na testa, medida no pulso também é ineficaz até para medir a febre, caso exista. Pois é, Carlos, tocou num aspecto super importante, que é a questão, às vezes, da variabilidade que a gente tem na aferição dessa temperatura, com estratégias super diferentes, com a habilidade de quem está medindo a temperatura para ter uma aferição adequada. Então, você vê que são tantos cenários, a própria incerteza da questão da temperatura, aliada à dificuldade de você, muitas vezes, com tantas possibilidades de aferir a temperatura, ter um corte fidedigno, até mesmo na entrada de estabelecimentos, quando a pessoa até identifica alguém com febre, ela muitas vezes não sabe nem o que fazer com esse marcador, com relação a chamar outra pessoa para bloquear. Então, são tantos fatores associados que essa marcação de temperatura é uma estratégia pouco efetiva no sentido, claro, se alguém tiver febre, a gente vai barrar a entrada, pode ser Covid, mas também se não tiver, não significa que a pessoa não tenha doença. Outra coisa, muita gente passou a deixar os sapatos do lado de fora de casa ou em alguns estabelecimentos se colocar aquele tapete que seria um tapete para matar o vírus na sola dos sapatos. Qual o efeito disso, doutor? Olha, essa também é uma... Desde o começo da pandemia, Carla, a gente ficou com essa questão de que entrar dentro de casa, dos sapatos. Olha, o que é importante a gente saber com relação a essa modalidade de transmissão? Primeiro, a transmissão respiratória ela é muito mais importante. Até a própria OMS, na semana passada, divulgou uma nota técnica falando da transmissão por superfície, que ela não é a mais importante, a transmissão é respiratória. Então, esses rituais que a gente tinha com relação, claro, são importantes, é uma higiene, né? A questão de higienizar a mão, tudo isso pode acabar sendo importante até para outras doenças sem ser o SARS-CoV-2, mas para a Covid, hoje, depois de 12 meses, essas estratégias um pouco exageradas, de rituais que a gente, desde o começo da pandemia, começou a falar, isso caiu um pouquinho por terra nos últimos meses. Então, claro, lavar a mão, higienizar a mão, mas rituais, sapato, tirar, tapetinho, tudo isso hoje tem um valor muito pequeno quando eu falo na prevenção da Covid-19. Uma outra coisa que as pessoas passaram a fazer, lavar as compras. Isso a gente deve continuar a fazer ou pode parar porque já se descobriu que não adianta nada?
Olha, Carla, sim, os estudos caminharam para avaliar a quantidade de vírus nessas superfícies, em sacola, ou mesmo em superfícies disso, para avaliar se aquela quantidade de vírus tinha um potencial significativo de transmissão. E hoje também, estudando, entendendo a construção do conhecimento científico sobre essa doença, lembrar que são 12 meses que já se passaram, então a gente tem estudos melhores hoje com relação a essa transmissão, ela é pouco importante. Então, aqueles rituais, quando chega delivery em casa, higienizar tudo, sacola. Hoje, encostou em alguma superfície, não precisa fazer a desinfecção de plástico, de papel. Você vai lá, lava a sua mão depois que entrou em contato com alguma superfície, usa o álcool gel. Claro, é muito importante no contexto da prevenção a higienização das mãos, ou com água e sabão ou com álcool gel, mas ter uma, entre aspas, uma característica quase que neurótica, desinfectar tudo que você vê na frente, e isso nos últimos meses, nos últimos tempos da pandemia, a gente está vendo que isso não é necessário. Também esse spray, doutor, que foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro, que está sendo testado em Israel. O senhor já tem a informação se esse produto pode ser utilizado, por exemplo, aqui no Brasil, sendo que a gente sabe que ele ainda está em testes iniciais, mas é possível que ele venha a ajudar aqui no combate ao Covid-19 aqui no Brasil? Carla, desde o começo da pandemia, várias estratégias surgiram que eram animadoras com relação a tratamento ou você fazia a modulação da inflamação na Covid. Essa droga, o que é interessante, que vamos pensar, na Covid, muitas vezes o grande problema em pacientes graves é o pulmão todo inflamado, é como se fosse um tapete todo coberto, onde a gente não consegue ter uma troca de oxigênio adequada e a pessoa fica com falta de ar. Então, no começo da pandemia, tinham drogas que a gente fazia na veia, drogas orais, que hoje tem evidência que é o corticoide, como se ele tirasse aquela inflamação do pulmão e o paciente respirasse melhor. Então, a perspectiva dessa droga é uma droga de spray que iria até a questão do pulmão e melhoraria essa inflamação no pulmão. Mas, de novo, várias estratégias que caminharam na fase 1 não mostraram tanto benefício quando você começa a utilizar em larga escala. A gente torce para que essa estratégia seja testada numa fase 3, com muitos voluntários, onde a gente tem um grupo que tome placebo para comparar as intervenções, para a gente ter uma conclusão, mas é mais uma droga promissora, obviamente uma tecnologia por sprays é muito interessante, e também, é claro, tem que ver custo disso, disponibilidade para países realmente que não tenham tanto aporte financeiro, porque pode ser uma estratégia mais cara, então vamos olhar as cenas das próximas semanas e de estudos que envolvam essa tecnologia. É uma tecnologia promissora e interessante, vamos torcer para que caminhe para uma fase 3 e que seja testada numa grande quantidade de pessoas. Muito obrigada, doutor Álvaro da Costa, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente no Visão CNN nessa segunda de carnaval. Então, muita gente como eu, que vem neurótica desde o começo da pandemia, eu aprendi muita coisa aqui hoje. Obrigada, doutor. Obrigado, Carla. Prazer.